Meu Deus, eu quero te agradecer, Deus, por o Senhor ter trago o pastor Cláudio aqui hoje. Ó Deus, eu sei, Deus, que o Senhor tem abençoado a vida do teu servo, Pai. Ó Deus, continue abençoando eles, sua saúde, a sua vida, ó Deus, física, emocional, espiritual, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a sua esposa, a sua família, Senhor, de uma forma especial, meu Deus. Abençoe o seu ministério. Derrama, Deus, das tuas ricas bênçãos sobre a vida do teu servo, Pai. Ó Deus, a qual o Senhor preparou, Deus, para ser instrumento de bênção aqui nas nossas vidas, Senhor. Eu abençoo a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Cláudio vai se apresentar. Fique à vontade. Graça e paz, queridos. Bem? Vocês estão bem? É um prazer estar de volta aqui. Eu não me lembro a data em que eu estive aqui, mas é um prazer estar de volta aqui com meus irmãos. Lembro já alguns rostos daquela oportunidade. Também há outros, gente nova aqui. Né? Quantos estavam aqui na vez passada que eu estive aqui? Também tem gente nova aqui. Deus os abençoe, viu? É um prazer estar de volta aqui. Por falta da presença do pastor José aqui, aí veio o José Cláudio. Não substitui não, né? Eu sei que é. Pode ser sincero. Fala pra ele. Mas eu sou o José Cláudio, paulista de nascimento, paranaense de criação. Me casei com uma mineira, né? Estive no Paraguai por 5 anos, depois fomos para a Venezuela, ficamos lá 16 anos e meio, voltamos de lá em 2018. Nesse momento estou me preparando para ir à Venezuela agora em setembro, para visitar os irmãos, marcar presença ali, dar um abraço, depois de tantos anos, escutar os irmãos, orar com eles, dar aquela força, aquele ânimo, né, que é bem necessário enquanto a gente está passando por dificuldades e aquela pessoa que conviveu com eles um tempão já não está mais lá, né? Mas agora sentimos que é o momento de ir lá visitar. Então, teve essa oportunidade, eu irei sozinho, Marlene está ficando, nossa filha também está aqui, Claudilene, ela vai acompanhar a mãe dela. Então, não será possível ir os 3 agora, mas num dado momento a gente vai, sim? Os 3. O tema que me foi passado para a gente conversar nesta noite é referente ao tema que está em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, onde eu quero que me acompanhe, por favor, sobre a seara. A seara é grande, sim? E o Senhor, para essa seara, que enviar alguém, sim? E aí, Ele traz essa pergunta: a quem enviarei para essa seara que é grande? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 35, me acompanha, por favor. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Já foi orado e estamos debaixo da bênção do Senhor, debaixo desta grandiosa palavra nesta noite.
Eu quero que, por favor, você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ficar nesse texto e vamos ver aí alguns detalhes, tá bem? Para a gente, nessa noite, meditar. Diz inicialmente que Jesus percorria cidades e povoados. Ele passava em distintos lugares, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e disse, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E todo lugar onde Jesus estava, por onde ele passava, sempre o acompanhava muita gente. Fazia-se presente muita gente. Acudia a ele em busca de resposta. Certo? Sim? As pessoas queriam respostas para suas vidas e de repente viram em Jesus essa pessoa que podia dar-lhes uma resposta. Das mais diversas situações, eles buscavam a Jesus por respostas, por questão de enfermidade, por ser livre de alguma opressão, por ouvir uma palavra de direção para suas vidas. Por muitas razões, as pessoas buscavam a Jesus. Agora, enquanto Jesus estava ali e havia uma expectativa enorme por parte da multidão, daquele gentil que seguia Jesus ou se aproximava de Jesus, o texto fala que Jesus, vendo as multidões, no versículo 36, vendo as multidões. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, para esse verbo ver. Esse verbo ver aí se trata de uma percepção profunda de Jesus em relação ao que ele via na multidão. Ele via uma realidade interior de cada pessoa. Estava ali a multidão, mas ele alcançava a ver cada pessoa. Ele via com profundidade, não era uma visão superficial, não era uma visão assim por alto, era algo profundo que Jesus podia enxergar. Não era um conhecimento completo da condição espiritual e emocional daquelas vidas, daquelas pessoas. E isso desencadeou em Jesus uma reação compassiva. Certo? As seguintes palavras vai dizer: compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Jesus teve uma profunda compaixão por essas pessoas. A palavra que aqui é traduzida como compaixão, no seu sentido original, fala de vísceras, fala de entranhas. Sim? Então isso indica que essa compaixão de Jesus é visceral, ou seja, profundamente interior e misericordiosa. Olha só, Jesus no seu íntimo foi movido de profunda compaixão por aquelas vidas. Não foi simplesmente um olhar assim por alto, mas o que Jesus também sentiu não foi algo superficial, foi profundo por aquelas pessoas. Ele teve compaixão delas, e isso levou Jesus a agir em prol daquela multidão. Então ele se moveu, como dissemos já, de íntima compaixão, e esta compaixão disse um momento atrás que foi dirigida a indivíduos, como uma compaixão dirigida a pessoas, nome e por nome. Sabe assim, você que está me olhando nesse momento, Jesus está olhando para você e Ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão da sua vida, Ele tem compaixão da sua vida. Você está aqui em meio a todos, mas olha, Jesus olha para você. Você não está perdido na multidão. Você já tem a impressão, eu estou perdido na multidão? Não. Você não está perdido. Aos olhos de Deus, você não está perdido na multidão. Você não está sumido no meio da multidão. Você é alguém que Jesus olha para você
com compaixão e com misericórdia. Sim? Então era assim que Jesus olhava para aquelas pessoas, olhava para aquelas vidas, com tremenda compaixão, com grande compaixão. Agora, Jesus vai dizer o porquê desta compaixão, porque estavam aflitas e exaustas. Olha só, estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu quero que pensemos um momento porque antes de dizer como estava, tem um verbo aí, porque estavam, e esse verbo é muito importante aqui na construção desta frase, porque nos mostra que se tratava de uma condição contínua e uma condição duradoura daquela multidão. Eles estavam assim, eles viviam assim, lidavam com essa questão de aflição, de exaustão, como uma condição. Não era uma questão passageira, eles vinham carregando essa condição, eles vinham lidando com isso. Você já esteve assim em algum momento? Eu me lembro que, quando eu cheguei a Cristo, eu cheguei nessa condição, eu estava vazio, sentia um vazio, um profundo vazio na minha vida. Eu estava aflito, eu estava exausto. E me lembro de, depois de passar uma tarde com os meus amigos na discoteca, chegava a casa à noite e literalmente eu dizia para Deus: se o Senhor existe, faz algo na minha vida. Eu tinha 15 anos de idade, não faz muito tempo, porque você está vendo, mas tá bom. Eu tinha 15 anos de idade e eu dizia: Deus, se o Senhor existe, faz algo na minha vida. Eu estava triste, eu estava exausto, eu estava cansado de ver uma rotina de vida, de relacionamento com amigos, de andar em festas e tudo, mas nada disso me preenchia, nada disso me enchia o coração. Eu vou ter que lubrificar aqui esse. Mas então estavam assim, era uma condição no que se encontravam, ok? Agora, uma coisa é certa, essa condição, esse estado permanente das multidões era daquele tempo, certo? Te pergunto, é de hoje também? É só aquela multidão que estava aflita e exausta? Só aquela multidão lidava com essa questão de maneira frequente, permanente? Nos nossos dias também. Não é verdade? Nos nossos dias tem gente perto da gente lidando com isso, com esse vazio. Talvez você esteja lidando com isso. Talvez você esteja uma aflição interior, com uma angústia interior e não encontrado a resposta. Mas você está aqui porque Jesus é misericordioso e Ele olha para você. Bem? Então, se trata do hoje também. Queridos, ao dizer que elas estavam aflitas, elas estavam nessa condição consumada, sabe, de angústia, de uma opressão espiritual. Não era algo suave, era uma coisa forte, era algo forte. E essa aflição de Jesus, que eles estavam como ovelhas atacadas, dilaceradas por predadores estranhos. Não é? Agora, Jesus conecta essa condição de aflição à exaustão.
Diz que eles estavam exaustas. Jesus está apresentando aqui um quadro completo da miséria daquelas vidas. Ele não estava falando que só estavam de uma forma, mas também estavam de outra forma. Sim? E dizendo essas duas coisas, dizendo, esse é um quadro. Isso é o que estão vivendo, é o que estão experimentando, carregando em suas vidas. Ao falar que estavam assim, é como o verbo usado, a palavra usada aqui para descrever essa situação, refere-se a lançar, a prostrar, a jogar no chão. Então a imagem é de ovelhas arremessadas, prostradas, exaustas e abandonadas, sem forças para se levantar. Então, entende? Aflitas e exaustas. Essa é a condição dessas pessoas. Estão ali jogadas, sem forças para se levantar. Não conseguem se levantar. Por isso que chamou tanto a atenção de Jesus. A condição delas é um estado, queridos, de cansaço extremo e um abandono e um desamparo crônico que vivia aquelas pessoas. Nos fala, queridos, de um caráter consumado e duradouro da angústia. Ovelhas feridas, derrubadas e cansadas. Para você entender, você conhece o Salmo 23? Sim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me excelente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. O que estamos considerando aqui é tudo o contrário do Salmo 23. Sim? É tudo o oposto. Se no Salmo 23 você encontra repouso, encontra provisão, encontra sustento, encontra alegria, encontra gozo, Jesus está dizendo tudo o contrário sobre estas vidas aqui. Sobre essa multidão aflita e exausta. E fala então, Jesus as compara como ovelhas. As ovelhas aqui representam, queridos, total dependência de um pastor, total dependência de um guia, de alguém que lhes dê proteção, lhes dê provisão. Não é isso? Por isso que Jesus compara com ovelhas que não tem um pastor. Porque o pastor está para guiar, para orientar, para conduzir, para ser essa proteção que tanto necessita. E este pastor, queridos, no Antigo Testamento, é essa figura do líder espiritual. Durante todo o Antigo Testamento é falado esse cuidado. Então, quando Jesus compara aqui sobre esse pastor, os discípulos sabiam, as pessoas sabiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus então aponta para essa carência de um cuidado, de guias fiéis para as pessoas. Faltava essa pessoa. Agora Jesus está falando e Ele mesmo então se apresenta e se revela como um bom pastor. Esse bom pastor que cuida, que se compadece das ovelhas perdidas. E Ele mesmo disse: eu venho para as ovelhas perdidas. Eu vim para as ovelhas perdidas.
que ele se dirigiu aos seus discípulos, e aos seus discípulos ele disse: a seara da verdade é grande. Então, depois de ter olhado para a multidão e ter dito o que disse, referente a elas, que estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, agora ele olha para os seus e tem uma mensagem para eles, e a mensagem de Jesus é: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele nos está falando aqui sobre a urgência da missão. A urgência, queridos, com respeito à obra missionária, à obra de missões no mundo, aqui onde estamos, mas em todo o mundo, há uma urgência. Jesus declara uma verdade perene para nós outros, para nós, para a igreja. A demanda da seara, queridos, é maior do que a disponibilidade de trabalhadores. É tanta necessidade, e os obreiros são poucos, os trabalhadores são poucos. Jesus vê uma imensidão de almas prontas para o Rei, prontas para serem alcançadas, mas falta trabalhadores. Ao dizer que é pouco, Jesus está dizendo: olha, é escasso. É escasso. Essa é uma escassez que é no mundo de trabalhadores. Não é suficiente o número de trabalhadores. Ele está expressando aqui que é uma carência dramática. Sabe que vocês estão aqui bem assistidos, bem pastoreados, entendo que com 2 pastores? Sim? Parabéns para vocês. Parabéns. Aproveitem. Mas a palavra de Deus continua sendo verdade. São poucos os trabalhadores. Lá na Bíblia somos 4 pastores. Mas em outros lugares não tem ninguém. A palavra de Jesus é vigente. E aí, a pergunta que fica é: por que são poucos? Por que são poucos trabalhadores? Sabe por quê, queridos? Porque há muita gente ocupada demais, com agenda cheia demais, com outras prioridades, com outras coisas por fazer. Por isso os trabalhadores são poucos. Há muita gente fazendo muita coisa, mas não fazendo uma coisa que se deve, que é ir para o campo necessitado, para a seara necessitada. Então Jesus, quando fala dessa realidade para os discípulos, ele vai falar também: olha, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe assim, queridos, nós podemos rogar, nós podemos pedir, sabe por quê? Porque Deus nos ouve, disse Ronaldo Lidória. Nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele nos ouve. E é isso que Jesus está pedindo para os seus fazerem. Rogai, orem, clamem, implorem ao Senhor que envie trabalhadores. Então, a resposta a essa grande necessidade passa pela igreja. A resposta para essa grande necessidade passa pela Shalom do Bom Jardim. Agora, falei direto, sim? Então a resposta, queridos, passa por nós. Não
que a escassez de trabalhadores não é um problema irremediável. Sim? A escassez de trabalho é preocupante, de trabalhadores, perdão. É preocupante, mas não é irremediável, porque a resposta está longe. Onde está a resposta? No próprio Deus. Sim? Através de quem? Através de quem? Da igreja, que clama. A quem o Senhor chama para rogar, para clamar ao Senhor por mais trabalhadores. E quem vai responder a esse clamor? Deus. Porque a seara de quem é? Dele. A seara dele. E nós não podemos dizer, se é dele, então é com ele. Não. Jesus disse para nós, roguem, peçam ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Você vê, queridos, que a grande oportunidade que nós temos de nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Você pode perceber que você tem a oportunidade de fazer parte do grande projeto de Deus no mundo, que é alcançar vidas, alcançar corações. É um privilégio que nós temos. E não olhemos para isso, queridos, como um peso, nem como uma obrigação, mas como um prazer, uma satisfação de ser parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Ele está fazendo o que no mundo? Ele está salvando vidas, mas tem muita gente para ser alcançada. Concorda comigo? Se tudo que nós vimos até agora, nesse texto, não estamos conscientes disso, mas eu quero que você saiba. Então, para isso somos chamados. Aí, eu te pergunto, depois dessas palavras, Jesus ora mais ou menos por trabalhadores? O que você acha? Ele diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E ele mesmo diz que roga ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ok? Jesus ora mais ou menos a partir desse momento. Eu creio que Jesus orou muito mais. Aliás, nós vemos Jesus orando em todo o tempo, certo? De madrugadas, pelas madrugadas, levantando bem cedo, indo para lugares desertos e orando. E um motivo que estava na oração de Jesus é: Deus, manda trabalhadores para o céu. Jesus orava por isso. E ele compartilhou aquilo que estava no seu coração com seus discípulos. Ok? O que devemos fazer, queridos? O que você pensa que nós devemos fazer? Olha só, a palavra do Senhor diz em Ezequiel 22, versículo 30: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Quem que o Senhor buscou? Uma pessoa que fizesse o quê? Que orasse, que intercedesse. E ele disse: a ninguém achei. Diante, queridos, da urgência da missão, a quem Jesus está buscando? Diante da urgência da missão, como já consideramos, a quem Jesus está buscando? Ele está buscando pessoas que orem por mais ou menos. Estamos claros? Sim? Jesus está buscando isso. Queridos, vocês já ouviram falar que no século XVI ocorreu uma reforma protestante, certo? A
reforma protestante, e um dos que encabeçou essa reforma protestante foi Martim Lutero, entre outros, que naquele século, no século XVI. Agora, a reforma protestante foi precedida por grandes movimentos de oração nos séculos 14 e 15. Então, aquilo que aconteceu, que foi tão bom para os cristãos, para a humanidade, para o povo de Deus, que foi a reforma protestante, foi baseado em movimentos de oração. Aconteceu a reforma porque havia gente orando, havia gente clamando, havia gente buscando a Deus em oração. No século XVIII, Esther orou por 10 anos na América do Norte. Orou por um avivamento. E sabe quem Deus levantou? Levantou o seu filho, Jonathan Edwards, um grande pregador da época, daqueles dias. Ela orou e Deus levantou o seu próprio filho para impactar a igreja daquela época. Então, queridos, a oração precede a colheita. A oração precede a colheita. No século XIX, Anna Judson tinha uma paixão no seu coração por um país chamado Birmânia, e orava para que Deus levantasse um missionário. E seu filho, Adoniran Judson, foi para a Birmânia. E estando ali na Birmânia, queridos, ele fez um grande trabalho. Ele estabeleceu ali 63 igrejas. E ele deixou 200 líderes ali, mais de 200 líderes treinados. E tudo isso aconteceu porque sua mãe, Ana, orou pedindo isso a Deus. Esse país que outrora chamava Birmânia, hoje se chama Myanmar. E Myanmar é conhecido como um lugar, como um país que persegue cristãos. Mas a semente do Evangelho foi semeada ali. E o inimigo tem se levantado com fúria, porque essa semente não pode ser extinguida. Agora nós temos da parte do Senhor, queridos, uma pergunta: a quem enviarei? Essa pergunta vem lá de Isaías capítulo 6. A quem enviarei? E eu quero que você olhe comigo agora para o capítulo 10 de Mateus e vejamos o versículo 1. Olha o que diz: tendo chamado a quem? Os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Queridos, Jesus, que ali no capítulo 9, no versículo 36, se dirigiu aos seus discípulos para falar da grande necessidade daquela gente, e falando que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então ele agora vê os seus discípulos, e em todo o tempo que ele está falando, ele via os seus discípulos como resposta para aquela necessidade. Então no capítulo 10 é uma sequência, né? Mas o capítulo 10 inicia dizendo que depois de Jesus falar que a seara é grande, ele envia os seus discípulos. A resposta para esta grande necessidade estava ali, perto de Jesus. Jesus havia preparado, treinado os seus discípulos justamente para esse momento. Justamente para esse momento, Jesus estava preparando, tinha preparado. Então, queridos,
vemos aqui que a missão surge do relacionamento com o Senhor. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós entendemos que há uma necessidade. Quando eu me converti aos 15 anos de idade, no início dos meus 16 anos, um dia o Espírito Santo falou comigo. Eu fui para casa animado, entusiasmado pelo que Deus estava fazendo. Eu fui para casa, especialmente numa noite, assim, jubiloso, porque alguém havia me presenteado com uma jaqueta assim, diferenciada, cheia de bolsa e tal, uma jaqueta que pertenceu a um missionário. E eu fui para casa e eu olhei, assim, olhando no espelho, eu falei: Deus, o que significa isso? Sabe, o Espírito Santo falou comigo: eu te quero na obra missionária. Queridos, a partir daquele dia, a partir daquele momento, eu não tive dúvida do que eu devia fazer. Não foi por causa do presente, não foi por causa, mas Deus usou isso para poder falar comigo. Sim, foi como eu tivesse recebido a capa de Elias, né? Mas muita coisa aconteceu depois daquilo. Eu estava estudando naquele momento, eu estava fazendo o segundo grau, eu terminei o segundo grau. Depois eu fui para uma cidade cuidar de uma congregação nossa, um lugar, e depois eu fui para o seminário em 85, me formei em 88. No ano de 91 eu fui para o Paraguai. Lá eu fiquei até o ano de 95. Mas antes de sair do Paraguai, eu vim a Ipatinga, me casei em 94. E fomos para o Paraguai, de volta. Eu e Marlene. Depois disso, saímos do Paraguai em 91 com o propósito de nos preparar e ir para outro lugar, muito distante, lá no Oriente Médio. Esse era o nosso propósito. Deus, provedemos que depois de termos feito um treinamento no Cetralim, em Belo Horizonte, de missões, no ano de 2000, final de 2001, o pastor Ronald nos chama e fala conosco: olha, nós temos uma necessidade na Venezuela e vocês estão preparados para esse momento. Aí eu conversei com o Marlene e falei: pastor, nós vamos lá para a Venezuela. A ideia era que ficássemos na Venezuela por uns 2, 3 meses, até que outro casal que estava sendo preparado fosse para a Venezuela. Sabe de uma coisa? Esse casal nunca chegou lá e nós ficamos mais de um tempo estabelecido. Mas entendemos que era essa a vontade de Deus, por isso ficamos ali. Por quê? Havia uma necessidade. A cidade estava pronta para ser cuidada, acolhida. Sim? Então, assim aconteceu. Então, amados, o envio e a oração e o envio é o clamor de Jesus. Jesus clama por isso. Ele descreve essa colheita, queridos, como sendo super abundante, mas há uma necessidade. Ora, para que Deus envie mais obreiros. Queridos, e agora vamos brevemente falar, mas não superficialmente, sobre esses trabalhadores. Quando o Senhor está pedindo trabalhadores, há algumas verdades interessantes. Quando se refere a mandar, literalmente é lançar fora, é expulsar, é enviar com ímpeto. É o que essa palavra no original, que é equibalou, significa. Ok? Então esses obreiros são literalmente arremessados para dentro da seara, não por conta própria, mas por desígnio soberano de Deus. Por isso que Jesus fala: rogue ao Senhor que mande trabalhadores. Então, quando o Senhor manda, Ele arremessa, Ele lança. Fomos literalmente lançados na Venezuela quando a gente não imaginava que estaríamos lá. E nunca passou pela nossa cabeça. Fomos arremessados para a Venezuela. E lá ficamos. Nós saímos aqui no dia 31 de dezembro de 2001
aterrissamos na Venezuela no dia 1º de janeiro de 2002. Começamos o ano, uma vida nova, lugar novo, desafio novo. Mas fomos enviados pelo Senhor. Quem que você lembra que foi de tal forma arremessado assim? Será que podemos falar de Jonas? Deus o arremessou. Filho, você não vai joga do peixe e o peixe vai jogar você. E jogou Jonas lá para onde ele não queria ir. José foi arremessado? Sim, não foi? Estava lindo, bem bom, com a roupa bonita, seus irmãos pegam, vende José do Egito. Mas que forma de ser arremessado? Não, mas foi. Tinha um sonho, tinha um chamado, tinha um propósito e chegou o momento de ir, vai. Deus arremessou Paulo. Paulo não imaginava fazer o que faria, né? Como apóstolo, mas Deus o arremessou. Deus disse para vem cá, o que você está perseguindo? Vem para cá, eu quero que você passe de ser perseguidor para ser perseguido. Foi o que aconteceu, foi arremessado para o campo, para a grande necessidade de mais obreiros. Foi arremessado para suprir a necessidade de mais obreiros. Os cristãos em Jerusalém, quando veio o Espírito Santo, todos ficaram cheios, desalinhados, mas estava muito bom, estava todo mundo feliz, poder no alto, falando em línguas, louvando Deus, partindo pão de casa em casa, quando o Senhor suscita uma perseguição. E o que aconteceu? Foram lançados para fora. Foram lançados para fora. É a forma que Deus faz com os trabalhadores. É assim. Sabe? Desfrute, aproveite tudo que você pode estar aqui em comunhão com os irmãos, porque vai chegar um momento que Deus vai te chamar, Deus vai te enviar, e falando mais bonito, Ele vai te empurrar para fora. E você não vai poder resistir. A gente não pode resistir a eles. Trabalhadores, queridos, literalmente essa pessoa que trabalha duro, que se esforça pela proclamação do Evangelho, e ele vai para um lugar que não é dele, é do Senhor, o campo é do Senhor. Por isso que Jesus fala, rogue ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para sua Seara. A Seara é dele, não é minha, não é sua, não é do pastor, não é de uma instituição, por mais que tenha uma instituição lá fora, sim, ou alguém que via missionários, mas não é, não se trata da gente, é de Deus. Cheguei na última folha das minhas notas aqui, tá? Pra você não ficar preocupado, estou terminando. Queridos, como eu disse, é dele mesmo, é própria dele. Não pertence a ninguém mais. A seara é do Senhor. As vidas que Ele quer alcançar é dele. Sim? Então, meus queridos, dessa forma, os trabalhadores são lançados para fora, para o que é de Deus, para o trabalho de Deus, para aquilo que é dele, não de outras pessoas. Como eu disse, colheitas são precedidas pelo quê? Colheitas são precedidas do quê? Oração. Por isso que Jesus chama para orar. Para orar. A ousadia, queridos, quando a gente ora, sabe, a gente deve orar por essa ousadia. Pregar o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 29, os irmãos oraram pedindo a Deus que concedessem eles ousadia em meio àquela perseguição que estavam sofrendo, os desafios que estavam sofrendo.
E depois, no verso 31, termina dizendo que eles foram e eles pregaram com ousadia a palavra de Deus. Primeiro oraram por ousadia e logo foram e atuaram ousadamente. Isso, queridos, é o que Deus quer ver na igreja. Que a gente ore para Deus levantar obreiros e que obreiros sejam enviados. Amém? Então, queridos, com isso eu tenho uma pergunta. Nós cantamos aqui que ninguém pode parar a igreja do Senhor, não é? Sabe, eu venho pensando nessa frase, nessa música há muito tempo, que eu venho pensando nessa frase. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas eu quero te perguntar, qual igreja não pode ser parada? Você vai dizer que é a igreja do Senhor. Mas qual tipo de igreja? Porque não é qualquer igreja, queridos. Sabe, a gente não está consciente de que igreja não pode ser parada. Nós não estamos conscientes quando a gente canta. A pergunta é, qual igreja? Ok, a igreja daquela época, a gente canta baseado no que? Eles foram lançados no Coliseu, no meio das feras, no meio dos leões. Sim? E aqui a gente canta, ninguém pode parar da igreja do Senhor, fundamentado naquilo que aconteceu com os cristãos do passado. Mas qual é a igreja que não pode ser parada no nosso tempo? A igreja que não pode ser parada no nosso tempo é o que Jesus está convocando para fazer. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí a questão é, queremos ver o Senhor enviando trabalhadores para a seara? Queremos ver? Você quer ver? Pais, vocês querem ver Deus respondendo às orações e enviando obreiros para a seara? Então ore e prepare-se para ver Deus enviando os seus filhos, ou enviando os seus netos. Os avós aqui agora vão morrer de coração. Ai, minha netinha. Eu tenho visto tanto vovô babão por aí, vovó, desfrutando dos netos, né? Como que, ok, desfrute, aproveite. Mas se você está orando, prepare-se para Deus enviar. Porque quando a mãe de a dona Irã Judson orou, Deus levantou seu filho. Pastor, isso é regra? Não é regra, mas acontece. Mas acontece. Porque Deus vai responder. Como eu disse, queridos, e aí eu quero lembrar aqui por último, o missionário protestante na pós-reforma, Gisbertus Vultius, ele disse o seguinte aqui, sobre a missio Dei Trinitatis, ou seja, a missão do Deus triuno. E ele fala o seguinte, que a missão de Deus é a missão do Deus triuno. É o Pai amando e enviando o Filho para a salvação daqueles que Ele ama e elege. É o Filho derramando o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. É o Espírito Santo selando e encorajando a igreja do Senhor Jesus a perseverar até o fim. Portanto, é a missão do Pai, é a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus
ordena aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dizer que a Trindade está ativa nessa missão. E temos o privilégio, como já dito, de participar, de fazer parte dessa grande obra de Deus e de sermos resposta para essa grande necessidade. Deus conta com você. Deus conta com você. Não, pastor, eu já tenho tanta, eu já sou idoso, não, mas você ainda está aqui, você ainda tem vida, você pode clamar ao Senhor da Seara: Senhor, envia para eles, Senhor, levanta para eles, Senhor, levanta jovens, homens e mulheres aqui na nossa igreja para serem enviados, Senhor, envia de outras igrejas, Senhor, envia, Senhor, manda, Senhor, levanta. Sabe, eu vim aqui nesta noite dar esse recado para você. Não da minha parte, da parte do Senhor. Está escrito, Mateus 9:35 e até o 38. Esse é o recado de Deus. Ore, clame, clamemos. Deus quer enviar, mas Ele quer você orando, pedindo. No Salmo 2, Jesus disse, o Senhor disse, também Jesus, né? Porque ele estava ali, né, com o Pai. Pede-lhe e te darei as nações por herança. Pede-lhe. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Pode ficar aí de pé, sentado como você está. Mas nesse momento, olhe o Senhor. E de maneira pessoal, se apresente ao Senhor. Diz: Deus, aqui está a minha vida. Sabe, quando Isaías ouviu do Senhor: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, a esse pedido de Jesus, a essa convocação de Jesus para a oração e pedir por mais obreiros, sabe, se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Ensina, Deus, a pedir por mais obreiros. Senhor, eu sei que a tua palavra me pede, então eu quero obedecê-la. Deus, aqui estamos, no nome de Jesus, clamando ao Senhor por nossas vidas. Senhor, são tantas as necessidades. O Senhor disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E quando o Senhor apontava, ó Deus, para a necessidade do campo, o Senhor apontou para a resposta, dizendo: rogue ao Senhor da seara, para que o Senhor envie obreiros para a sua seara, trabalhadores para a sua seara. Senhor, nesta noite, nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor levante obreiros para a sua seara, que o Senhor envie homens e mulheres, Deus, que o Senhor quer enviar para o campo, Senhor. Ó Deus, e nós pensamos no campo, às vezes distante, mas não, aqui mesmo no Bom Jardim, tem pessoas necessitando ouvir o Evangelho. Senhor, envia pessoas para falar de Jesus para ela. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Dá-nos, ó Deus, essa coragem, essa valentia, ó Deus, essa ousadia de testemunhar do Evangelho de Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ontem de manhã eu estava com um grupo de irmãos da nossa igreja. A minha esposa, ela coordena áreas de missões, né, na igreja. E ontem foi convocado para um evangelismo lá no centro. Nós fomos. E eu estou lá e conversando com uma pessoa, e o outro vem chegando, e ele disse que ele sentiu parar, porque como que Deus estava falando
para ouvir algo que eu tinha que dizer para ele. E, por coincidência, bom, eu perguntei o nome dele, ele disse, meu nome é tal. E eu disse para ele, meu nome é José Cláudio. E aí, olhou sério para mim, como assim? Falei, José Cláudio é o nome do meu pai, que eu não conheci porque ele morreu quando ele era pequeno. Sabe, no momento eu disse, Deus tem algo aqui. Eu continuei conversando com ele, tá? E ele disse que tem frequentado o Vale do Amanhecer. Não fiz tanta questão de falar, né? Do lugar que ele frequenta, mas eu falei, olha, Jesus tem preparado para você. Eu não vou que você está aqui comigo nessa hora. Essas coincidências, sabe, às vezes acontecem coisas, querido, fica atento. Vai acontecer coisas que são oportunidades de Deus para você falar de Jesus para alguém, para você ser bênção na vida de alguém. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus.